Será que não houve sinais? Será que realmente não houve alguns indícios e sinais antes para você perceber? Eu estava ouvindo um vídeo, né? Se é público, a gente pode fazer análise. Eu gosto de fazer análise de vídeos e podcasts, porque são histórias públicas e dá para a gente tirar muito aprendizado, né? É melhor nós aprendermos com os erros dos outros do que com os nossos, não é verdade? Eu estava ouvindo um vídeo onde uma moça contando, né, todas as coisas que ela passou num relacionamento, e aí ela muito chateada, dizendo que as pessoas estavam comentando que ela não prestou atenção aos sinais, e que ela diz: "Não, não teve sinais, eu namorei com ele um bom tempo e quando nós nos casamos foi que ele mudou". E aí me leva a perceber como as pessoas pensam que a mudança do outro é repentina, né. A pessoa muda, assim, de uma hora para outra, a pessoa muda, né, e não é. Houve sinais, sempre há sinais. A pessoa, nós é que não enxergamos ou, muitas vezes, por termos o emocional muito forte, nós negamos o que estamos vendo, mas sinais, indícios sempre vão deixar, sabe por quê? Porque nós não conseguimos, nenhum ser humano consegue usar máscaras por muito tempo. Tem uma hora que a máscara ela dá uma caída e você percebe alguma coisa. Agora, se você não ficar atento, se a sua emoção for muito forte, muito grande, realmente você não vai perceber. Agora, sempre há sinais, porque o que nós somos sempre, mesmo quando nós tentamos esconder algumas coisas que a gente é, mas as pessoas que tiverem olhos bem abertos, forem observadoras, elas perceberão esses sinais e esses indícios. Agora, no geral, o que eu mais escuto, né, nas terapias das mulheres, dos homens é: "Ah, teve esse sinal, eu é que não prestei atenção. Ah, teve esse indício, eu é que achei que a pessoa poderia mudar comigo. Ah, teve esse sinal, só que na época eu não levei em conta". Então sempre há sinais, sempre há indícios, né, e muitas vezes nós é que não queremos perceber. Isso há em todos os momentos da nossa vida, com amizades, com as pessoas que a gente convive, no trabalho, no dia a dia. Sempre há indícios e sinais de como é aquela pessoa, só que às vezes, por sermos, desapercebidos ou emotivos, nós não prestamos atenção. E aí essa moça falando, né, que após o casamento, o rapaz mudou completamente, né. Por exemplo, os 2 trabalhavam fora e ela disse que fez todo um combinado, né, quando a gente casar, eu percebo que você, a sua mãe faz tudo para você, dá o prato na sua mão para você comer, você não faz nada dentro de casa, mas você, tá vendo que a sua mãe ela não trabalha fora, sempre ficou dentro de casa, eu trabalho, né, a não ser que você combine que eu não vá trabalhar e você sustente tudo. Ela disse que fez todo esse combinado com ele. Mas, depois de casar, esse combinado foi por água abaixo, porque ela trabalhava fora e ele também, e ele simplesmente queria que ela agisse como se só trabalhasse dentro de casa, né? Comidinha no prato, fazer tudo dentro de casa, sempre alegava que estava muito cansado. Ela também, ela, aliás, né? No vídeo ela disse que trabalhava muito mais do que ele, a escala dela era 6 por 1 e a dele era 5 por 2. Eu não entendo muito bem, eu acho que trabalhava 5 dias, folgava 2, a dela trabalhava 6 dias, né, que segunda a sábado, e só folgava no domingo, então ele trabalhava menos. Ela trabalhava até à noite, chegava 21 horas, ele trabalhava até às 17. Então, assim, ela trabalhava muito mais, mas mesmo assim ele queria ter o mesmo tratamento que tinha quando era solteiro, né, ele não chegava em casa, alegava que estava cansado, não conseguia fazer nada, e ela não estava, ela chegava depois deles, aliás, né. No final de semana, ele tinha o sábado e o domingo, ela só tinha o domingo, mas ele não lavava um banheiro, não lavava um prato, não fazia nada, esperando que ela tivesse a folga no domingo. Então, assim,
Deixou sinais? Deixou no namoro, mas a pessoa acha: "Não, você está agindo assim agora quando você é solteiro, mas quando você casar, você não vai agir assim". Outra coisa que a gente aprende, sabe, ouvindo, né, as histórias logicamente de terapia a gente não comenta, mas quando é podcast, vídeos, a gente pode fazer a análise juntamente aqui com vocês, porque se a pessoa colocou público, é porque a gente pode comentar. E outro ponto que ela fala, né, do casamento dela, é que ela descia em uma parada de ônibus e ela não sabia dirigir, então ela ia para o trabalho de ônibus e ele ficava com o carro. Ele chegava às 17, ela chegava às 21. Ela pedia para pegar o carro para ir buscar ela 5 minutos da casa até a parada e ele dizia que não podia, que ela estava cansada. Então quer dizer, também demonstra um homem que não tem cuidado pela mulher, né, que não tem, preocupação com a mulher, né, porque quando eu me casei, eu me lembro há 30 anos atrás, eu não tinha carro, nem ele. E eu fazia faculdade, eu descia em uma parada de ônibus que era 20 minutos a pé para minha casa. Meu esposo não tinha carro, mas ele estava lá na parada de ônibus toda vez que eu descia para a gente voltar junto, a pé, né, a pé. Por quê? A preocupação de saber que eu iria andar 20 minutos sozinha pelo caminho, né, que poderia acontecer alguma coisa, ou para eu não voltar sozinha, a gente voltar junto conversando, até eu terminar a faculdade. Eu fiz, ainda terminei quando casei, mas eu chegava na parada de ônibus 23h30 e ele estava lá, e não tinha carro. Então, eu estou comparando, porque eu só posso comparar o meu, não posso comparar o dos outros, né, gente. Mas eu estou mostrando a preocupação com a outra pessoa, né. Então, se você tem um carro, não pode pegar 5 minutos para ir buscar a sua esposa, deixar ela andando, então isso demonstra que é uma pessoa que não estava preocupada com a mulher, não está preocupado se ela está cansada, se não está, né. Então, assim, existem alguns sinais, talvez esse sinal que ele mostrava da mãe, toda vez que ela ia lá, ela via que a mãe fazia tudo, né, dava o prato na mão dele, ele nunca lavava um prato, não tirava um prato da mesa, já demonstrava, com certeza, a falta de empatia e cuidado com a mulher, que era a mãe dele. Porque se você está em casa, né, e você deixa a sua mãe fazer de tudo, você não percebe que sua mãe também está cansada, né, afinal de conta, a mãe também deixa, né, permite isso. Então teve sim alguns sinais, gente. Sempre há alguns sinais, sempre há. Só que às vezes as pessoas não querem perceber. E por não querer perceber, quando casam, elas acham que a pessoa mudou de uma hora para outra, né. Então, nós precisamos estar atento aos sinais, as pessoas, os indícios, né, se a pessoa é esforçada, se a pessoa não é, se a pessoa é preguiçosa, se a pessoa gosta de trabalhar, se a pessoa tem futuro na vida. Esses dias eu estava conversando com meu filho, né, a gente conversa muito e eu falando para ele do primeiro namorado que eu tive, uma pessoa muito boa, maravilhosa, mas que não tinha nenhum desejo de crescimento, não queria melhorar, não queria fazer uma faculdade, não queria um trabalho melhor. E eu olhei aquilo e falei: "Não, gente, eu amo estudar, eu quero, ter outras coisas na vida, eu quero fazer uma faculdade, eu quero". E como é que eu vou viver com uma pessoa que não quer nada disso? Então são os sinais que a gente precisa prestar atenção, são os sinais que a gente precisa ampliar o nosso olhar, entende? Então quando eu conheci meu esposo, o que que me chamou a atenção? Um rapaz esforçado, né, perseverante, que sempre está correndo atrás de ter, uma vida melhor, uma coisa melhor, sempre me apoiando em todas as coisas para estudar, para crescer, e são indícios que a gente precisa prestar atenção, entende? Então, assim, nunca diga que não há sinais, que não houve sinais. Há sempre sinais.